Não vai longe o tempo em que homofobia, racismo eram os temas preferidos nas brincadeiras de carnaval. Mas hoje isso é diferente e pode ser criminalizado. Para bater um papo com a gente hoje sobre isso e outras questões, a gente convidou a juíza Ana Paula Nunes, que vai esclarecer para a gente quais as consequências que esse tipo de conduta pode trazer para o seu carnaval e para a sua vida como um todo. Doutora Ana Paula, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez e atender o nosso convite. E então, que tipo de consequência a pessoa pode ter com esse tipo de conduta? André, então, essas condutas que você trouxe, né, podem ser consideradas crime, né? A injúria racial e o racismo são punidos no Brasil como crime. Inclusive, nesse contexto de brincadeira, né, foi tratado no início aí, festa carnavalesca, música, em momentos de descontração, a lei prevê que esses crimes podem ter a pena aumentada de 1/3 à metade. Ou seja, essas condutas, nesse contexto de brincadeiras e descontração, têm uma pena maior. Então, se a gente deve ter atenção no cotidiano com esses temas, agora mais ainda. Exatamente, em contexto de brincadeiras, de descontração, deve ter mais ainda atenção. E essas marchinhas, como essa que a gente está ouvindo agora, elas têm 40, elas têm 50, 60 anos e elas foram feitas, foram compostas num contexto cultural diferente, onde não era crime, onde era uma questão cultural antiga, na verdade, e hoje não. Hoje muito se mudou, obviamente até para melhor, claro. Mas hoje as pessoas tocam essas músicas. E aí? Devem ser evitadas, né, Andréia? É uma questão bastante polêmica, né? Tem gente que diz, é cultura, é censura, é uma questão cultural, antiga. Mas, apesar da polêmica, essas canções, essas marchinhas devem ser evitadas. Inclusive, algumas escolas de carnaval e alguns blocos já retiraram dos seus repertórios essas músicas, essas canções. E devem ser evitadas. É uma questão de sensibilidade, de conscientização. Cada vez mais a gente ter consciência das condutas, até questão música, comportamentos influenciam outros comportamentos, então devem ser evitados. Doutora Ana Paula, também há outra questão que vem sendo discutida nos últimos carnavais, surgiu a apropriação cultural. Vestir-se de índio é crime, chega a ser crime ou não? É outra questão polêmica, né, André, também. Isso. Mas ainda não está pacificada, ainda não é considerada crime, né? Não há pacificação acerca desse tema ainda. É uma questão que também deve passar por uma sensibilidade, né? As questões indígenas devem ser estudadas, devem ser com um maior cuidado, uma maior atenção por parte de todos. E também devem ser evitadas brincadeiras, né? Que tragam algum tratamento diferenciados a esse grupo, né? Também seria, não pelo cunho de apropriação cultural, mas pela a discriminação, se for relacionado aos indígenas, também pode configurar algum tipo de crime, entendeu? É bom explicar para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, por que a doutora Ana Paula está aqui com a gente hoje. A doutora Ana Paula faz parte de uma comissão que existe no tribunal, chamada Respeito. Explica para a gente, doutora Ana Paula, a atribuição, a função dessa comissão. Andréia, eu sou presidente da comissão de primeiro grau, né? A desembargadora Lourdes é presidente da comissão de segundo grau. Nós agimos conjuntamente. O CNJ, né, exigiu que os tribunais de justiça criassem essas comissões, que é justamente o objetivo é trazer um ambiente de trabalho mais saudável para aqueles que fazem parte do Poder Judiciário. Então, questões de assédio moral, assédio sexual e discriminação são tratados internamente pelo Poder Judiciário. Nós acolhemos essas pessoas que dizem estar sofrendo algum tipo de tratamento que pode ensejar o assédio ou a discriminação e aquela situação é posteriormente resolvida. E o objetivo é justamente trazer um ambiente mais saudável para todos. O Poder Judiciário ele se preocupou sempre com o externo, né? Prestação jurisdicional. Hoje em dia está se voltando a atenção para quem faz parte do Poder Judiciário, seja estagiário, seja terceirizado, servidor, juiz ou desembargador, juíza, desembargador. Não importa. Qualquer um que sinta que está passando por alguma situação de assédio, seja moral, seja sexual ou discriminação de qualquer tipo, pode nos procurar para ter a sua situação analisada. A ideia é, fazendo o dever de casa, esse servidor, esse magistrado vai poder acolher melhor o cidadão? Passa por aí?
Passa por aí, Andréa. Por quê? Porque tanto o assédio sexual quanto o moral e a discriminação trazem consequências muito cruéis e muito graves para as pessoas. Questões de licença médica, o trabalho fica menos produtivo, porque aquela questão psicológica acaba agredindo a pessoa como ser humano, entendeu? Então, o Poder Judiciário, o Estado também sofre consequências quando o servidor ele fica doente por uma questão de assédio e pede uma licença médica. Entendeu? Então, acaba perdendo. Então, vamos tratar aquele que faz parte do Poder Judiciário para ter um judiciário saudável e, assim, poder ter um trabalho mais efetivo. Então, voltando agora para a nossa questão aqui, para o nosso tema carnaval. É uma forma também de educar as pessoas a respeitar a liberdade do outro, doutora Ana Paula? Exatamente, Andréa. Respeitar a liberdade do outro. Você falou justamente isso, né? Às vezes as pessoas dizem, é muito mimimi, né? Mas realmente só sente, né? Só sabe o que está passando quem está sendo vítima, né? Quem se acha vítima. Então, vamos nos conscientizar, né? Usar outros objetos de brincadeira, né? Por que usar uma característica pessoal, uma cor, a idade, a orientação sexual, a procedência nacional? Por que usar essas questões como brincadeira? Tem tantas outras coisas, né? Então, a procedência nacional é importante. Nosso sotaque, fala-se muito, brinca-se muito com o nosso sotaque, nós nordestinas. Exatamente. E isso fere às vezes. Fere sim, né? Então, não só isso, né? Mas imagine questões mais sensíveis, né? Como você usar uma identidade, um nome social, e você ser desrespeitado por isso. Você ser impedido de entrar em algum lugar em razão da sua orientação sexual, da sua procedência. Você ter um atendimento médico, de repente. Um atendimento médico, não poder participar de determinada festa por causa da sua procedência, do seu sotaque. Então, realmente são questões que ferem, né? E trazem consequências psicológicas bem ruins, bem graves. Por exemplo, também há o outro lado da moeda, blocos onde só entram negros, não podem entrar brancos. Isso também tem que ser abordado? Exatamente. A discriminação por etnia, né, ela deve ser evitada, né? Todo tipo de distinção, de exclusão ou preferência que usa uma característica pessoal de forma injusta, ela deve ser banida, né? Deve ser cancelada e rechaçada por todos. A alegria que deve prevalecer. Exatamente, sempre a alegria, né? Outro público que também está cada vez mais presente na sociedade, está cada vez mais incluído, é a pessoa com deficiência. Com certeza vai estar no carnaval também. Qual a conduta com essas pessoas? Nesse caso, André, a conduta é a mesma, né? Respeitar, exigir e oferecer o tratamento igual, né, a todos. Inclusive, oferecer acessibilidade. Né? As pessoas, como você disse, cada vez mais estão participando, então deve ser oferecido maior acessibilidade para essas pessoas. E em relação às brincadeiras, também devem ser evitadas da mesma forma, né? Brincadeiras que exponham a uma situação constrangedora, pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, devem ser evitadas, né? Nós vimos recentemente em um programa de TV uma questão que foi trazida acerca disso, né? Que é chamado capacitismo, né? Fazer brincadeiras pejorativas em razão da pessoa com deficiência. Isso também não pode acontecer, então deve ser evitado também. E já é crime? Sim, já é crime, né? A lei de inclusão, ela prevê que é crime você fazer qualquer tipo de discriminação considerando uma deficiência, a apresentação de alguma deficiência pela pessoa. Olha aí, então nada de brincadeira com pessoa com deficiência, nem com negros, nem com a questão da homossexualidade. Doutora Ana Paula, que outras condutas devem ser evitadas nesse carnaval para que as pessoas brinquem sem se dar mal no final? Pronto, André, como você falou, né? Fazer qualquer tipo de exclusão, preferência, né? Ou distinção em razão da cor, idade, procedência, orientação sexual, identidade de gênero, qualquer tipo de tratamento diferenciado em relação a essas características pessoais ou outras também que diferenciam, pode ser considerado crime ou pode vir a ter responsabilização civil. Então, devem ser evitados tratamentos nesse sentido. Por exemplo, proibir a entrada dessas pessoas em determinados eventos, não oferecer assistência médica, algum tipo de outro tipo de assistência em razão dessas particularidades, fazer elogios com cunho sexual, desrespeitando a vontade da mulher também pode ser considerado, também desrespeitar o nome social, porque algumas pessoas apresentam o nome social, então esse tipo de tratamento devem ser evitados.
Ou seja, não faça com o outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Respeite sempre o limite. Exatamente. É Sempre respeitar o limite, ter consciência, né, sensibilidade também e respeito, né? Respeito acima de tudo, respeitar a vontade do outro e evitar qualquer tipo de situação que torne o carnaval um período de contenda e não de alegria. Isso mesmo. Doutora Ana Paula, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. E a senhora é sempre muito bem-vinda aqui com a gente, porque sempre traz informações muito úteis. Obrigada, Andréa, pela oportunidade mais uma vez, tá bom? De poder trazer informações tão importantes. Até a próxima. Até.